Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para você, seja bem-vindo neste canal Palavra de Bênção. É um canal que tem o objetivo de levar a você a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Hoje eu quero estar falando para você uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, que vai falar à tua alma, porque Deus, Ele quer você mais próximo dEle. Mesmo que as circunstâncias da vida tente te afastar de Deus, mas Deus está dizendo para você: filho, vem mais para perto de mim. Hoje eu quero falar de um tema a qual Deus colocou no meu coração sobre 3 coisas importantes: vigiai, orai e dormir. Dormir. Porque tudo tem o tempo determinado por Deus para a nossa vida. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu quero dizer para você: se inscreva, porque Deus, Ele tem algo novo para a tua vida. Quando falamos algo novo, nós estamos falando daquilo que ainda não aconteceu na sua vida e pode acontecer. Só você dá lugar. Muitas das vezes nós damos lugar para tantas coisas e não damos lugar para a presença de Deus. É verdade. E Deus, Ele quer que eu e você abrimos espaço na nossa vida para Ele. Você está pronto a fazer isso? Se aproxime-se mais de Deus. Porque Deus, Ele não quer ver você triste, abatido, angustiado. Não. Ele quer ver você alegre e feliz com Ele. Vamos para a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia no Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36 ao versículo de número 39, que diz assim a palavra de Deus: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E, levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus amados, nós vemos aqui na palavra de Deus, aonde Jesus, Ele vai a um lugar chamado Getsemane. Ele vai ali orar a Deus.
Porque nós sabemos que o que sustenta o homem e a mulher é quando ele se aproxima de Deus, nas suas orações, nas suas renúncias, porque isso é necessário, que todo aquele que se aproxima de Deus renuncie dos seus pecados. Mas Jesus aqui nós entendemos que Jesus foi um homem que não teve pecado, não tinha de que ele pedir perdão para Deus, porque ele sempre fez a vontade de Deus. Ele sempre estava submisso à vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele chega e fala para os discípulos: sentai aí que eu vou além orar. Orar, meus amados, quer dizer para mim e para você se aproximar-se de Deus, ter um diálogo com Deus, porque é isso que Deus procura de mim e de você. E Jesus, ele fala para os discípulos, mas a Bíblia diz que levantou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e neles a angústia, a tristeza tomou conta da vida deles naquele momento. Mas eles obedeceram a voz de Jesus e eles ficaram ali. E Jesus diz para eles ali que estava, então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Glória a Jesus. Jesus estava triste. E Jesus faz um pedido ali para aqueles discípulos que estavam ali: ficai aqui e vigiai comigo. A ordem de Jesus. O que significa vigiar? É ficar atento, não dormir, ficar olhando todo o movimento ao redor. Nós, meus amados, como servo de Deus, nós temos que vigiar, porque o adversário, o inimigo da nossa alma, ele quer fazer com que nós paramos, fazer com que nós desistimos a nossa caminhada. Se nós não vigiar, ele vai nos conduzir ao caminho do erro, ao caminho da tentação. Ser tentados, todos nós somos, mas não podemos ceder à tentação. E a Bíblia nos diz que Jesus sai dali um pouco adiante e vai orar. E prostrando o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus estava aqui falando
como homem. Ele não estava determinando, ele estava apenas pedindo para Deus, se fosse possível, passasse este cálice. O cálice aqui, a qual Jesus estava falando, não é aquele cálice que nós tomamos na Santa Ceia. Não. Jesus estava falando do sofrimento a qual ele ia passar, das humilhações a qual ele ia passar. Mas nós entendemos que nesse mesmo versículo, Jesus, ele se coloca na posição de vaso, na posição daqueles que dependem de Deus. Ele diz assim: todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. O que Jesus estava dizendo aqui? Senhor, eu estou à tua dependência. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo. Você que diz: eu aceitei a Jesus como único, suficiente Salvador da minha vida. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já entregou a sua vida na mão do Senhor Jesus? Você está dependente da vontade de Deus para a sua vida? O apóstolo Paulo, ele diz: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu estou à disposição do Deus que me chamou. Agora eu estou servindo a Jesus. Agora eu não vou fazer mais a minha vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou. Dependência. E ele ainda diz: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver na nossa vida, nós temos que estar na dependência dele. Nós temos que reconhecer o seu senhorio. Porque Jesus, ele nos chamou para uma nova vida. E Jesus deixa ali os discípulos para que eles vigiassem. E Jesus vai orar. E a oração de Jesus é: se Deus quiser, passa de mim este cálice. Mas também ele diz: Senhor, faz a tua vontade. E a Bíblia nos diz que Jesus volta até os discípulos. E chegando ali onde está aqueles discípulos, ele encontra eles dormindo. Jesus chama Pedro e diz para ele: nem sequer uma hora não pode vigiar. Jesus, ele diz: vigiai e orai, para que não caia em tentação.
No versículo de número 41, diz: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas das vezes, meus amados, nós temos distraído. Aqui está falando do sono. Muitas das vezes temos dormido, muitas das vezes temos distraído com as coisas do mundo e perdido a presença de Deus, porque faltou em nós a vigilância. É tempo de nós, como igreja do Senhor, ficar atento, vigiando, porque o diabo, ele está com os seus laços para nos parar, para atrapalhar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus e com o nosso semelhante. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso está falando de todas as partes, de todos os momentos. Se nós não vigiarmos, não temos como obedecer à palavra de Deus. Como podemos alcançar as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus, se nós só fazemos a nossa vontade. É tempo de nós acordarmos. É tempo de servir a Deus de todo o nosso coração. Por que Jesus, ele passou por várias humilhações? Por que Jesus, ele sofreu? Por causa de mim e por causa de você. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus está escrito para a nossa vida espiritual. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foi várias vezes que Jesus foi tentado. Mas nenhuma delas ele cedeu. E a sua palavra diz: se nós permanecemos até o fim, seremos salvos. Vigiar, ficar atento, para que a nossa oração ela possa chegar a Deus. É tempo, meus amados, de nós pregarmos o evangelho verdadeiro. Não o evangelho do que achamos, do que pensamos. Acorda a igreja do Senhor para viver um novo tempo na sua vida, conforme diz as Escrituras. É tempo de viver um novo tempo. A vida de pecado, a vida de falta de união, e assim não alcança a Deus. A sua oração, ela para. A vigilância e a oração, as duas andam junto. Porque não adianta orar e não vigiar. Porque o diabo, ele pode te enganar.
Jesus, ele diz para os discípulos: vigiai e orai. Vigiai e orai. É necessário que todos aqueles que vêm a Deus, ele sinta isso em seu coração e na sua alma, para poder alcançar de Deus as bênçãos. Jesus, ele foi orar, sentindo grande angústia, grande tristeza, mas ele não desistiu. Jesus não precisava orar, não, porque ele tem o poder. Ele tem o poder de afastar toda a seta maligna. Mas por causa de mim e de você, ele se entregou ao sofrimento, à dor. Porque está escrito lá em Isaías 53, verso de número 10. Isaías 53, verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou, fazendo enfermo, quanto a sua alma se pôs por expiação do pecado. Verás a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperando nas suas mãos. Jesus, ele sofreu por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, ele foi entregue. Ele foi entregue na mão de homens pecadores. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 47, diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada, porrete, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Meus amados, aqui nós vemos que quem traiu Jesus, Judas, um dos discípulos que estava junto com Jesus, que estava aprendendo com Jesus. E tudo isso, meus amados, aconteceu por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Jesus, ele foi entregue à morte. Ele foi humilhado. Ele foi rejeitado. Ele foi preso. Mas antes nós entendemos que ele foi orar. Ele foi se preparar. Ele foi se preparar para este grande combate, para o que ia acontecer. Eu quero fazer uma pergunta para você.
você tem orado a Deus? Ou você tem reclamado das provas, das lutas que você tem passado? É tempo de viver um novo tempo diante da presença do Senhor Jesus. É tempo de nós se aproximar-se de Deus. É tempo de nós crermos mais no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Não apenas falar de Deus, mas viver Deus em nossa vida. Fazer renúncia para que a nossa oração seja completa diante de Deus. No capítulo de número 26 de Mateus, versículo de número 56, diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na Escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Não foi só um. Todos os discípulos fugiram e deixaram Jesus na mão de homens cruéis, pecadores, homens maus. Aleluia. Aleluia. O meu Jesus, o seu Jesus, foi humilhado pela sua vida e pela minha vida. É tempo de nós vivermos uma vida nova com Deus. E dormir, meus amados. Muitas pessoas estão dormindo fora de tempo. Não estão vigiando mais. Nós temos que dormir segundo a palavra de Deus. Vigiai, orai e dormir. Glória a Deus. Segundo a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 45, diz assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Você está, aleluia, preparado para ouvir a voz de Deus? Para quando você for dormir, você vai dormir, mas vai dormir revestido do poder de Deus. Que nenhuma seta poderá te atingir. Aleluia. Nenhuma seta poderá te atingir, porque você está segundo a palavra de Deus. Eu quero te dizer, meus amados, você que é inscrito neste canal, você que ainda não se inscreveu neste canal, eu quero te dizer, é tempo de orar. Aleluia. É tempo de viver uma nova vida. Faz o que diz a palavra de Deus. Vigiai, orai e dormir, segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, fica com esta palavra, que o Senhor Jesus possa a partir de hoje resplandecer na sua vida. A palavra de Deus diz que você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Represente, aleluia, Jesus na sua vida como nunca. Porque você é escolhido. Sim, você é escolhido de Deus. Deus não troca você por nada. Ele deu a sua vida para nos dar vida. E vida com abundância.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo também foi entregue na cruz para resgatar nós, aleluia, dos nossos pecados, das nossas culpas. Ei, é momento de nós se aproximar-se de Deus. É momento de se aproximar-se de Deus. Um abraço e que Deus vos abençoe. E ore por mim. Ore por mim, ora por este canal, porque eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir.